É isso aí, nação rubro-negra, estamos aqui para esse pós-jogo. Já cola esse dedo no like, ajuda muito o nosso canal. Primeiro de tudo, hoje foi um grande clássico aqui no Maracanã, um dos melhores dos últimos tempos entre Flamengo e Vasco. Um jogo muito intenso, tecnicamente pode não ter sido, muitos erros, e eu vou começar a analisar esse resultado 4-4 lá do início, aos 40 segundos de jogo, quando o Reinier faz uma grande jogada e aí um bololô na área do Vasco. Everton Ribeiro aproveita a sobra, marca um gol depois de 20 jogos sem marcar. Mas o Everton Ribeiro é aquele jogador importante pro time, é o cara do último passe, é o cara que dribla, abre os espaços no time adversário e fez aí o primeiro gol do Flamengo. Esse gol pode ter prejudicado de certa forma, porque esse início do Flamengo e todo o primeiro tempo mostrou um pouquinho um ar de soberba, né? O Flamengo achando que podia ganhar a qualquer momento, que ia golear o Vasco, e não é assim. Do outro lado, existem 11 jogadores e tem sempre que respeitar o adversário. E no desenrolar da partida, o Flamengo com muito preciosismo, né? Errando, querendo dar toque de calcanhar, toque de letra. E aí, o futebol, amigo, é objetividade. Tem que ir com tudo. E para dentro, tentar matar logo o jogo. 1-0 não é placar. E o Flamengo com muitos erros individuais, o Jorge Jesus aqui na beira do gramado, gritando o tempo todo com os jogadores, a gente percebia que o Flamengo não estava no seu melhor momento. Jogadores que individualmente podem desequilibrar uma partida estavam abaixo do que podem apresentar. E aí, o lado esquerdo do Flamengo hoje não funcionou. Aliás, o sistema defensivo, esse foi o jogo que o Flamengo como um todo mais errou com o Jorge Jesus. Foram vários erros individuais, erro de posicionamento, enfim. Aí veio o gol de empate do Vasco. A torcida até comemorou. Eu quero aqui parabenizar a torcida do Flamengo que não deixou de apoiar os 90 minutos, gritando, mesmo quando o Flamengo sofria gols, a nação rubro-negra até o fim. E aí, no lance do gol do Vasco, teve até uma falta no Rafinha, que o árbitro não viu, a arbitragem não deu, não teve VAR. E o Sandro Meira Hit, comentarista da TV Globo, ele falou realmente que foi falta do Rafinha. E aí, na sequência do lance, originou o gol do Vasco. Enfim, 1-1, e aí o Vasco vira o jogo no primeiro tempo ainda, 2-1 para o Vasco. E aí a bola começa a queimar o pé dos jogadores do Flamengo, uma falta aos 47 do primeiro tempo. E numa jogada ensaiada, a bola sobra para o Rafinha. Na verdade não sobra, né? Uma jogada ensaiada que ele, ao invés de bater direto pro gol, Gabigol e o Ilharão na bola. Na última falta cobrada pelo Ilharão, a bola bateu no travessão e gol do Gabigol aqui no Maraca. E agora eles resolveram ensaiar essa jogada, tocaram pro Rafinha aí numa sorte, né? A bola bate no jogador do Vasco e entra. O Flamengo empata 2-2, vai pro intervalo. E a gente pedia muito que mudasse a mentalidade, o Flamengo voltasse outro para esse segundo tempo. É um jogo importantíssimo, 3 pontos para a gente seguir vivo aí rumo ao título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo toma um gol logo no início do segundo tempo, 3-2 Vasco. E a torcida continua apoiando. O Flamengo continua jogando, tentando criar as melhores jogadas. O Flamengo foi até melhor, né, na minha visão, num todo, contra o Vasco, mas faltou objetividade. Teve até intensidade, mas eu volto na questão dos erros. E aí apareceu um cara que o torcedor, pelo menos aqui no Maracanã, eu ouço muito. Eu rodo aqui o Maracanã, eu fico girando para ouvir a opinião da galera. E aí muita gente fala assim: falta o Bruno Henrique entrar no jogo. Falta o Bruno Henrique entrar no jogo. Mas, amigo, quando o Bruno Henrique entra no jogo, ele entra com o pé na porta. E aí falou a habilidade, o rei dos clássicos. Foi assim apelidado o Bruno Henrique. 2 gols, só ele marcou no jogo de hoje. E aí o Bruno Henrique, numa jogada aqui com o De Arrascaeta, que o Jorge Jesus ele muda o jogo com uma única alteração, né, a entrada do De Arrascaeta e depois, consequentemente, a entrada do Vitinho, que por sinal entrou muito bem, com muita vontade, dribles desconcertantes, o gol saiu na jogada do Vitinho. E aí o Flamengo empata 3-3. Depois o
Flamengo consegue virar o jogo, 4-3, aos 42. O Jorge Jesus coloca até o Pires na Mota para tentar segurar um pouquinho. 4-3, tem que furar a bola. Falavam os mais antigos, né? Chuta lá no vizinho, fora do Maracanã, acabou, não tem mais jogo. E aí, numa bobeira, lá atrás, o Diego Alves sai, não acha nada, um bololô na área do Flamengo, o Vasco consegue um empate. Esse resumo, para o torcedor entender, a torcida do Vasco estava cantando até agora, como se fosse um título. Por quê? O Vasco, quando enfrenta o Flamengo, é uma final de Copa do Mundo, é uma final de Champions. E o Vasco demonstrou hoje em campo maior vontade que o Flamengo. Não demonstrou maior técnica, porque os jogadores do Flamengo, se colocar time por time, é só você ver aí na tabela, né? Realmente desequilibra. O elenco do Flamengo é um elenco diferenciado. Então a torcida do Vasco saiu cantando, comemorando o empate. A torcida do Flamengo, quando o juiz apitou, aplaudiu e cantou para empurrar o time. E a gente ouviu aqui mais uma vez o canto: é campeão, é campeão. Eu falo aqui, pé no chão, o campeonato ainda não está decidido. Eu sei que muita gente vai colocar aí nos comentários: é campeão, Rafa, não adianta, ninguém tira esse título do Flamengo. Eu também acho que nenhum clube hoje consegue tirar esse título do Flamengo, nem o VAR entrando em ação, nem a CBF ajudando um clube A ou clube B. Não adianta, porque o Flamengo, na bola, está superando qualquer adversário. E hoje foi um ponto fora da curva. Esse empate vai servir para o Flamengo aprender com os erros. Eu garanto para o torcedor rubro-negro que durante essa semana vai ter muita bronca do Jorge Jesus. Eles vão ver e rever o jogo de hoje muitas vezes. Por quê? Nós devemos aprender com as adversidades, aprender com os erros. Isso não serve só no futebol. Qualquer coisa na vida que você erre, você vai aprender com o seu erro, você não vai mais fazer aquilo. Eu não vou aqui falar de jogador A, jogador B, eu vou enumerar aqui os erros do time do Flamengo hoje. Foi o jogo em que os jogadores mais erraram no período Jorge Jesus. É importante acontecer isso agora, não num jogo único em que vamos ter daqui a 10 dias. Dia 23 de novembro, Libertadores da América contra o River. Lá, errou, é mortal. Ou você corrige os erros em campo, ou não tem tempo para nada. Tem que entrar para ganhar. Então eu tenho certeza que o Jorge Jesus vai conversar com os jogadores do Flamengo, né? Vai ser uma semana produtiva. Temos alguns jogadores aí que tomaram o terceiro cartão amarelo: o Ilharão, Gerson e Bruno Henrique. Esses três estão fora contra o Grêmio. É até bom para descansar esses três jogadores para a final da Libertadores. Mas os outros, amigo, é chegar na fisiologia e falar assim: tem condição? Faz o exame aí, tá legal? Não tem risco de desgaste? Vai com tudo, força máxima para cima do Grêmio, porque o campeonato não está decidido. O Flamengo, com esse empate, coloca aí 11 pontos à frente do Palmeiras. O Palmeiras joga domingo contra o Bahia. E aí, vocês acham que vai acontecer o quê? Não é simplesmente um jogo, é todo o sistema. Eu não preciso ficar aqui repetindo as coisas que acontecem e as coisas que vão acontecer. Não é o fim do mundo, torcedor rubro-negro. Entenda, foi um empate, um grande jogo. Do outro lado, tinha um adversário chamado Vasco, que passou a semana inteira ouvindo: vão ganhar de quanto do Vasco? De 4, de 5, de 6. Isso aí entra na mente dos jogadores e aí é muito complicado. Vanderlei Luxemburgo é um treinador vitorioso, ele sabe trabalhar muito bem isso. Eu quero parabenizar o Luxemburgo por não ter adotado um estilo de jogo como do Valentim, do Botafogo, que não quis jogar, né? Abdicou de jogar e foi pra porrada. O Vasco hoje aqui foi diferente. Um lance ou outro violento e tal, mas o Vasco foi com tudo, pelo menos tentar jogar de igual para igual com o Flamengo. E aí, vocês viram, né? A intensidade de jogo. Era lá e cá. E o Flamengo, em determinados momentos, demonstrou muito nervosismo, né? O Jorge Jesus até tentou trabalhar isso ali na beira de campo. Algumas substituições deram efeito, mas placar final 4-4.
Teve um lance que um jogador do Vasco cobrou o escanteio e o torcedor do Flamengo, irresponsável, jogou um copo para tentar atingir o jogador do Vasco. Esse copo caiu no gramado, o árbitro relatou na súmula e aí vocês já viram o que vai acontecendo. Vão querer suspender o Flamengo, interditar o Maracanã, tirar mando de campo, enfim, pode esperar tudo. Realmente, o torcedor que faz isso não tá nem aí pro Flamengo. Nação, vamos com tudo, cabeça erguida. Eu sei que faltam 10 dias, chega o Natal, chega Carnaval e não chega a final da Libertadores, mas temos um compromisso muito importante. Domingo, 4 da tarde, a bola rola, Flamengo e Grêmio no Sul. É o jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje foi da 34ª. Como é que eu explico isso, hein? É a rodada antecipada. É a farra do Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Raflamelo, hein? Vamos com tudo.